Causos do Vale. Se é fique ou não, quem é que sabe? Quer ouvir os episódios exclusivos para apoiadores do Causos do Vale diretamente no Spotify? Agora você pode. O Spotify, em parceria com a Patreon, lançou uma funcionalidade de apoio que permite ouvir os episódios exclusivos no Spotify. E para assinar é bem fácil. Basta ir na caixa de pesquisa do Spotify e buscar por Causos do Vale Apoiadores. Ouvir os episódios do Causos do Vale ficou bem mais fácil. Resolvi fazer um experimento social. Falei, o episódio dessa semana vai sair na quinta-feira, mas eu não vou avisar nada, só pra ver quantas pessoas vão me xingar até as 11 horas da manhã da quarta perguntando onde que tá o episódio. Não, mentira, gente, não teve experimento social nenhum, né? A culpa foi do meu trabalho, entendeu? O meu trabalho que, né, de carteira assinada, que o bicho tava pegando lá na empresa, e aí acabou que, infelizmente, não consegui deixar prontinho o episódio a tempo. Mas cá estamos, gente, cá estamos. Então, né, bora de causa. O causa de hoje que me contou foi o Bruno. O Bruno é nosso ouvinte lá de Salvador, Bahia. Ô, Bruno, um cheiro pra você. Eu quase fui pra Salvador em abril do ano passado pra expor na Bienal do Livro, mas no final deu tudo errado, né? Não fui. Mas boatos de que esse ano talvez eu vou estar na Bienal do Livro do Rio de Janeiro, né? Qualquer coisa eu aviso vocês, que aí a gente se encontra e tal, e é isso. Mas enfim, Bruno tem 26 anos, ele é designer, trabalha de home office, eu amo. E Bruno também é uma pessoa transmasculina. Ele começou a transição dele tem uns 3 anos, mais ou menos, e ele comentou que o home office ajudou demais esse processo inicial, porque, né, menos exposição, menos necessidade de dar explicação pra gente sem noção, mas como nem tudo são flores, Bruno disse que ele é insegurança em pessoa. Eita, Bruno, bate aqui, ó. Pá. E também ele acaba se apegando muito fácil às pessoas por conta dessa insegurança. Então ele se entrega, assim. E aí, dado esse contexto, esse caso aconteceu quando o Bruno tava se entregando, né? Tava se jogando nos aplicativos de relacionamento. E aí foi um desses apps que ele deu match com uma moça, a Ana. A conversa fluiu super bem, sabe? Química rolando solta, né? Papo bom. A Ana era muito bonita nas fotos, parecia ser super interessante. E quem era a Ana, gente? 35 anos, ponto. Era isso que o Bruno sabia sobre ela, além das fotos. Só que mesmo assim não demorou muito para eles marcarem de se encontrar, mesmo eles sabendo só essas migalhas de informação a respeito dela. E o primeiro encontro, gente, foi ótimo. Eles foram num barzinho ali no Rio Vermelho. Aquelas que vê pensa eu conheço de Salvador, né? Não conheço nada, enfim. Eles foram num barzinho tomar uma cerveja. E aí o Bruno disse que ficou encantado, gente. A Ana era realmente tudo aquilo, né, que ela demonstrou no app. Tudo aquilo que, né? Que não, só tinha as fotos, né? Porque dela, enfim. Mas o Bruno comentou, né? Engraçado, inteligente, rolou beijo, rolou aquela conexão legal. E eles começaram a sair com alguma frequência. Tudo isso com o Bruno nas nuvens, porque era a primeira vez que ele se colocava 100% para jogo desde que ele começou a transição. Usando as palavras dele, Jonah, eu tava me sentindo o próprio protagonista de comédia romântica. Ô, Bruno, comédia romântica, cruzes. Só que sempre tem um só que, né, gente? Começaram a aparecer algumas coisas esquisitas, assim. Primeiro que a Ana tinha pavor de rede social. Pavor. E não querendo fomentar de que isso é uma red flag, né? Mas a gente já ouviu essa história antes, né? E aí ela dizia que era perda de tempo, que ela não tinha perfil em lugar nenhum. E o Bruno achou estranho, né? Pô, 2025, nem um Facebook velho de guerra pra ver as tia postando bom dia, né? Pra ver as lembranças. Pra ele, suspeito no mínimo. Então a única forma de falar com a Ana era ou pelo app de mensagem ou pelo próprio app de namoro onde eles se conheceram. E mais nada, nenhum arroba pra stalkear, nada. E eu não vou julgar, gente, porque tem dia que eu literalmente tenho vontade de jogar meu celular longe e sumir, né? Tanto que, enfim, andei tomando umas decisões drásticas a respeito das minhas redes sociais. Mas Bruno, que estava completamente envolvido, né, caidinho pela Ana, resolveu ignorar qualquer estranheza, já que ela parecia corresponder, era carinhosa, falava coisas bonitas, mas as coisas estranhas não pararam por aí, porque a disponibilidade dela, gente, era errática, digamos assim. Do nada,
ela cancelava o encontro que estava marcado há dias com uma desculpa vaga, assim, ai, que hoje eu tô com dor de cabeça, surgiu um problema aqui em casa. E às vezes, gente, ela simplesmente sumia, ficava horas, até dias, sem responder as mensagens do Bruno e depois voltava como se nada tivesse acontecido. Dias, gente, dias. Vocês têm noção? Primeiro, não tem rede social nenhuma. E segundo que, né, faz a linhagem mestre dos magos, né? Aparece quando quer, some, complicado, hein? Mas considerando que eles não estavam namorando ainda, mas enfim, sei lá, né? E aí pra completar o pacote das esquisitices, gente, eu sei que vai ter gente que não vai achar isso estranho, mas o Bruno disse que, dado o distanciamento hoje em dia, ele acha, mas o Bruno pagava tudo, todos os encontros, sem exceção. Jantar? Bruno. Cinema? Bruno. Passagem de ônibus, porque ela só tinha o dinheiro da ida pra encontrar ele. Bruno também. Teve um dia que eles estavam passeando no shopping e tal, e ela viu, sei lá, algo bonito ali na vitrine e falou: ai, que lindo! E aí o Bruno foi, pagou pra ela, porque tava apaixonado, tava querendo agradar e tal. Então, né, o Bruno falou: olha, eu estava de coração aberto e de carteira aberta também. Mas lembrando de que, né, ninguém colocou uma faca no pescoço do Bruno e obrigou ele a pagar nada. Só que chegou um momento ali que todas essas coisas, né, o conjunto dessas coisas começaram a incomodar o Bruno e ele comentou com uma amiga próxima dele, a Mari. E a Mari, que aparentemente tem um senso de alerta muito mais apurado, falou na lata: Bruno, acorda, isso aqui tá muito esquisito, essa mulher não tem rede social. Some do nada, cancela tudo, você banca tudo. Pelo amor de Deus, amigo, abre o olho. Tenta descobrir mais sobre ela, porque isso não tá cheirando bem. E aí o Bruno, com a pulguinha atrás da orelha plantada pela Mari, resolveu investigar. E aí ele falou que virou o Google de cabeça para baixo, tentou todas as variações de nome, procurou em tudo quanto é canto e nada, gente, nenhum vestígio online da Ana. Mas claro que antes disso ele até tentou perguntar mais sobre a família dela, mas a resposta era sempre vaga, tipo, eu não tenho contato, eles são preconceituosos comigo, não aceitam que eu sou bi. E lembrando que o lance dela ser bi nada tem a ver com o fato do Bruno ser uma pessoa transmasculina, hein, galera? Não vamos pra cá de maluco, enfim. Mas toda essa história triste dificultava ainda mais a investigação dele. Aí eu perguntei: Bruno, tá, mas não rolava de só você chegar nela e questionar esses incômodos, essas coisas estranhas, mais abertamente, assim. E ele disse que ele tinha percebido que ela ficava incomodada quando ele perguntava demais. E ele, que já tava morrendo de medo de perder ela, foi fazer o CSI independente. Ô, Bruno. Misericórdia. E aí o que restou pra ele, gente? Comer pelas beiradas mesmo, porque afinal Bruno, brasileiro, designer, criativo. E aí ele teve uma ideia, gente, uma ideia de gênio, uma tática digna de detetive particular. E, gente, eu amo que depois de tantos episódios do Caos do Vale, eu acho que eu já posso abrir um workshop de como descobrir traição, como descobrir... Enfim, não vou nem terminar a frase pra não dar spoiler. Mas Bruno, gente... Simplesmente, olha só, acompanhem comigo. Bruno simplesmente pegou um story que ele mesmo tinha postado no Instagram, né? Uma coisa boba, qualquer um meme. Ele copiou o link do story e mandou pra Ana por mensagem dizendo: amor, olha isso aqui, meu Deus, kkkkkkk. Simples assim, já pra despertar a curiosidade dela. Mas qual que é a malandragem por trás dessa técnica aí do Bruno? Qual que era o golpe ali no meio? Se ela clicasse no link e visualizasse o story, mesmo que ela não seguisse ele, o Instagram ia dedurar o perfil. Porque sim, gente, apareceria lá na lista de visualizações quem viu através do link. Então, se a Ana tivesse Instagram, iria aparecer ali pro Bruno qual era o perfil dela. Muito detetive, gente. Eu amei, eu amei. E aí começou aquela tortura da espera, né? Ele atualizando a lista de views dos stories a cada 5 segundos, até que, puf, algum perfil que ele desconhecia visualizou o story. E aí, gente, o coração do Bruno foi parar na boca. Por quê? Quando ele clicou pra ver quem era, simplesmente não era, entre aspas, a Ana. Não era exatamente ela, porque era um perfil com outro nome, completamente diferente. Não era a Ana,
mas a pessoa que aparecia nas fotos era ela. E aí, gente, o mundo caiu. Por quê? O perfil era aberto, nas fotos tinha a Ana, que não é Ana, né? Descobrimos. Ela não tava sozinha nas fotos, tinha foto dela com um cara, super vibe de casal, tinha foto dela com esse mesmo cara e uma criança que no final das contas Bruno descobriu que era filho dela, e os posts eram recentes, tá? E alguma das fotos tinha localização, assim, que indicava que era numa cidade relativamente longe de Salvador, mas dava fácil acesso, assim. Então, em resumo, gente, era tudo mentira. O nome dela, a vida, o status de relacionamento, tudo. A Ana não existia, era uma tal de Fernanda. que casualidade, né? E aí, casada, com filho, morava em outra cidade. E essa foi a ponta do iceberg, porque depois disso, ele achou ela em outras redes sociais, e aí foi montando todo o quebra-cabeça, jogou o nome da menina até no Jus Brasil. E foi isso, gente. Bruno, completamente sem chão. Chegou um momento ali que veio a raiva, né? Depois de todo esse choque, e aí ele tava sedento pra, né, confrontar ela. Só que Ana, mais uma vez, tinha desmarcado o encontro deles. E aí ele só conseguiria ver ela pessoalmente dali uns 3 dias, mais ou menos, que é a data nova que ela tinha marcado. E aí o Bruno ligou, e nada do Ana atender. Até que ela mandou mensagem e falou: amor, escreve que eu não tô podendo falar. E aí o Bruno disse que escreveu com todo o ódio do mundo: quando é que você pretendia me contar que seu nome verdadeiro é Fernanda? E ficou ali, encarando a conversa. Apareceu o sinalzinho de que a mensagem tinha sido lida. E apareceu por um momento, né, ali que a Fernanda tava digitando, né, Fernanda, Ana, que seja. Só que a resposta, gente, nunca veio. Porque o que veio foi um grande bloco, gente. Ela bloqueou o Bruno no aplicativo de mensagem e no app de relacionamento. E sumiu do mapa. Pelo menos do número e do perfil de Ana. E o Bruno ficou arrasado, gente. Destruído. Ele tava completamente apaixonado pela Ana, né? Ou pela pessoa que ele achava que ela era. E se sentiu usado, enganado, feito de trouxa. Ele disse: Jonah, eu sei que muita gente vai questionar sobre como eu não fiz isso, ou como eu não fiz aquilo, mas hoje em dia eu dou mérito à minha inocência. Inclusive, Bruno contou que precisou de terapia para lidar com o baque, para processar tudo isso que rolou, para, enfim, reconstruir a confiança nas pessoas. E que bom que você buscou ajuda, Bruno. Eu tô precisando tomar vergonha na minha cara também a respeito da terapia. Enfim, aí ele contou também que depois de um tempo, com a cabeça mais fria, ele pesquisou mais sobre a Ana, ou Fernanda, confirmou de fato a cidade que ela morava, pensou várias vezes em ir atrás, em confrontar, em expor, mas acabou deixando isso pra lá, porque pra ele não valia mais a pena gastar energia com isso. E antes de ele mandar o e-mail aqui pro Carlos do Vale, ele deu mais uma olhada no perfil dela e viu que ela tá grávida de novo. Ou seja, ela segue com um cara lá e tal. E ele comentou, ó, olhando pra trás, eu sinto um mínimo de empatia. Porque vai que essa pessoa tem uma vida tão, né, ele botou assim no e-mail, uma vida tão fodida que precisa fingir ser outra pessoa pra conseguir viver um romance, pra se sentir amada. Também não era só isso, tinha uma questão socioeconômica, tanto que pra ele ela se aproveitou financeiramente mas, né, a junção desses sentimentos foi o que ajudou ele dar uma acalmada e seguir em frente, e a terapia também. Mas é isso, gente. Bruno, meu querido, que doideira, hein? Que bom que você encontrou alento aí no processo terapêutico, e torço para que você encontre um amor de verdade, que não precise de nome falso, nem de link de story para ser confirmado. Também, inclusive, né, fica a dica. Não, aquelas. Pelo amor de Deus, gente. Acontece essas coisas aqui no Carlos do Vale, eu fico pensando, imagina se tem algum ouvinte que tá precisando de algum auxílio, tá precisando de alguma ideia pra descobrir alguma coisa. Ai, alguém já passou por alguma situação semelhante a essa, gente? É catfish que chama, né? Quando você acha que conhecia, que era uma pessoa e no final era outra. Mas me contem lá a opinião de vocês no post do Instagram. E eu vejo vocês
daqui a pouquinho no nosso episódio para apoiadores, ou na semana que vem. Corre lá, escuta o episódio para apoiadores, tá bem legal dessa semana, tá bom? É isso. Beijo. Quer mandar o seu caos pra gente? Envie um e-mail para causosdovale@gmail.com.